Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para contar uma situação que aconteceu ontem comigo, que na hora a gente até fica sem entender, né? Porém, depois a gente começa a refletir e ver que tem um porquê das coisas acontecerem. Ontem era por volta mais ou menos das 18 horas, 18h05 da tarde. Saí daqui da barbearia, peguei o carro e fui até a escola onde eu dou aula, né? E era para estar lá mais ou menos às 19 horas para começar a aula. E no decorrer desse trajeto aconteceu bastante coisas assim que, se fosse olhar assim, era pra gente ficar bravo, ficar pensando por que isso só acontece comigo e por aí vai, né? E então no decorrer, chegando na BR ali, deu um congestionamento tão grande, o trânsito ficou lento devido a um acidente. Aí ficamos um pouco lá, uns minutos lá, de morno, né? De molho, como dizem, até que liberou a passagem pra gente seguir em frente, né? Depois que foi resolvida a situação do acidente ali. Indo um pouco mais à frente, se não bastasse, eu estava do lado esquerdo da pista, que seria a pista de via rápida, né? Mas no momento estava bem lento, porque o trânsito emperrou novamente. Se não bastasse, o carro meu ferveu e estava acusando no painel também. E do lado tinha um baita de um caminhãozão, uma fila enorme. E eu pensei assim comigo, bom, não dá para seguir adiante com o carro dessa forma assim, porque vai danificar o motor, tá? E eu já tive experiência com carros assim. Então, peguei, achei um jeito, até que eu consegui ir pro outro lado da pista e colocar um pouco d'água lá e tal, para poder voltar ao normal, para mim poder seguir adiante. Beleza. Aí eu fiquei pensando, gente, não tem como a gente ficar murmurando, reclamando e tal. Eu vi que estava atrasado e tal, fui tentar focar na solução. Não adianta a gente focar no problema nessas horas, tem que manter a calma, respirar fundo. Peguei e mandei uma mensagem para a escola dizendo que eu ia me atrasar um pouco e tal. E beleza, né? O que eu posso tirar de uma situação dessa? Por que eu tô falando para vocês isso aí? Porque é o seguinte, tem dois tipos de visão numa situação dessa. A primeira visão é você ficar bravo, ficar se questionando por que acontece essas coisas só com você e ficar pé da vida. E tem a outra situação que você tem que analisar o porquê que aconteceu isso, mas assim, acima de tudo, como eu posso aprender alguma coisa com isso? O que isso eu posso tirar proveito disso de aprendizagem? Por exemplo, eu mesmo, ontem com essas situações todas aí, eu aprendi 3 coisinhas. A primeira, e por mais que a gente planeje as coisas na vida da gente, a gente sempre vai ter um imprevisto ou outro. Isso aí é inevitável, a vida é cheia de imprevisto. E segundo, que aconteceu algum imprevisto, primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma, para focar na solução e não no problema. Porque se a gente focar no problema, se desesperar, vai mais piorar do que a gente tentar sair daquele problema. Que nem, por exemplo, no caso da água lá, do carro fervendo. Se eu me desespero lá, eu ia ficar com a cabeça a milhão e poderia até tocar adiante. Porém, eu ia ter um problema muito maior na questão de danificar o carro. Não ia ser só simplesmente ali uma temperatura, mas poderia ser o motor ir pro pau, né? Então a gente tem que manter a calma e procurar achar a melhor solução para poder, pelo menos, se não resolver, amenizar a situação no momento. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que nem eu falei no começo, a gente não pode ficar questionando por que acontece essas coisas comigo, é só comigo e não sei o que. A gente tem que primeiramente questionar como que nós podemos aprender com essas situações e o que eu posso tirar de proveito dessa situação, mudar a pergunta, porque isso aí são desafios da vida, imprevistos vão acontecer
E então a gente tem que ter outra visão, até pra gente não sofrer, entendeu, pessoal? Teve uns que falaram pra mim assim, nossa, mas você teve azar aí no negócio, que azar esse, não sei o que e tal. Eu já tiro como outra conclusão, que foi uma maneira de aprender alguma coisa. Foi um problema, na verdade não falo nem problema, foi um desafio disfarçado de oportunidade disfarçada de desafios. Isso que eu tiro de conclusão. Porque a vida tem dessas. Beleza, pessoal? Só contando um pouco aí e pra gente refletir aí certas situações que a gente passa na vida, e a gente não pode achar que só acontece com a gente. Acontece com todo mundo isso aí. Pode ter certeza que eu contando essa história, alguém aí que está assistindo esse vídeo deve estar se identificando com isso aí. Caso alguém tiver interesse de comentar alguma coisa meio parecida ou até um pouquinho diferente disso que eu falei, pode comentar aí que a gente vai bater um papo aí. Beleza? Valeu!